Olá, minha gente, boa noite. Vamos a mais uma historinha. Esse cabelinho aqui tá saliente. Tá direito, cabelinho. Vamos a mais uma historinha hoje, hein? Tudo bem com vocês? Espero que sim. E, como de costume, né? Vamos a mais uma historinha. Bem, a história de hoje é sobre uma mulher que se dedica totalmente ao homem e esquece de si. E é comum, né? Hoje em dia o que mais se vê é isso, e no final ainda recebe ingratidão. Mas vamos lá, a história de hoje vamos contar é de uma mulher que viveu a vida inteira em função de marido, de filhos, né? Ela viveu para os filhos e para o marido. O casamento não era lá essas coisas, mas devido a ela ter filhos pequenos e apesar de ela sempre trabalhar, fazer os biquinhos dela, ela não tinha condições de se manter sozinha. Sozinha ela teria condições, mas só que ela não teria condições de dar aos filhos o que ela dava junto com o marido, né? Porque aí a maior parte da responsabilidade partia do marido. E ela fazia uns biquinhos em casa, até porque ela não foi trabalhar fora, porque ela tinha pena de deixar os filhos na mão dos outros e tal. E aí preferiu ficar em casa e não trabalhar, mas fazia, bem, não trabalhar entre aspas, né? Porque ela não trabalhava fora, não era empregada, mas ela fazia os biquinhos dela em casa. Ela vendia sacolé, ela vendia cloro, vendia desinfetante, vendia roupas, né, que ela comprava e revendia. Então ela fazia um troco em casa. Mas só que para ela assumir tudo sozinha ficaria difícil, pagar aluguel, sustentar a criança e tal, porque o que ela ganhava era pouca coisa. Então, mesmo ela vendo que o casamento não era lá essas coisas, mas devido aos filhos serem pequenos, ela resolveu aturar. E pensando que um dia também o marido melhoraria, né? Um dia muda, um dia tudo vai ficar bem, e esse um dia vai ficar bem, vai se passando, passando, e não fica bem nunca mesmo, né? E tem muitos que até dá sorte e fica, mas a maioria não fica mesmo. E ela foi levando em função dos filhos, só que era uma mulher sozinha. Se ia levar os filhos no parque, ela ia sozinha, porque o marido nunca estava presente. O marido gostava de ficar nos botequim bebendo ou com os amigos, aí ele considerava mais os amigos do botequim do que a esposa e os filhos que ele tinha em casa. E assim foi se passando. E conclusão, chegou, os filhos foram crescendo. Eu lembro que tinha um dos filhos que estava jogando futebol. O garotinho era todo tímido, né? Todo retraído. Então o técnico lá do joguinho lá pediu para o pai ir participar de um torneio lá, que ele falou, pô, os filhos vão ficar muito felizes de ver os pais lá torcendo por ele e tal. E o pai falou assim, que torcer, ele não joga nada, é mal perna de pau, não sei o quê, não vou lá não. Preferiu ficar no botequim com os amigos bebendo, mas não foi prestigiar o filho. E justamente nesse dia o filho ganhou uma medalha. Aí veio para casa todo feliz, mostrou a mãe curtiu que mãe é mãe, né? A mãe abraçou, parabenizou ele, curtiu e tudo. E ele ganhou e depois a esposa ainda falou com ele assim, filho, você não quis prestigiar teu filho, ele ganhou uma medalha, não sei o quê. Aí ele, não sei o quê, ganhou porque estava junto com os outros, que ele sozinho, não sei o quê, não ia ganhar e tal, passou. Ela ficou triste com isso, mas foi levando, porque
Uma vez ela até tentou se separar. Eles eram pequenos, o pequeno estava com uns... Estava no colo ainda, tinha um ano, devia ter um ano, ou nem um ano tinha, eu sei que ele ainda estava no colo. E o outro já estava com grandinho, mas o outro já estava acho que com uns 6, sei, não me lembro, eu sei que o outro já estava grandinho. Aí, o que ela fez? Ela tentou se separar dele, só que ela foi alugar uma casa. Casa não dava para ela alugar, ela foi alugar um kitnet. Só que era uma coisa tão pequena, era um cômodo só e um banheiro pequeno, tudo muito pequeno. Aí o filho, que já era grandinho, falou assim: Poxa, nós vamos morar aqui. Não tinha quintal, porque era tipo uma vila, né? Uma vila, avenida, não tinha quintal. Aí o filho olhou assim e falou: Poxa, mãe, nós vamos morar aqui. E a minha piscina? Onde eu vou botar minha piscina? Não tem lugar para piscina. E não sei o quê. E joga bola? Onde que eu vou jogar? Aí ela parou para pensar, ficou pensando: Ai, meu Deus, eu vou morar aqui, meus filhos não vai ter espaço nenhum para brincar, porque aqui as casas tudo coladinha, uma vila, não sei o quê, não tem quintal. Aí ela foi para casa, falou para a prima falou para ela: Pensa bem, você tem 2 filhos pequenos, você sozinha não vai poder dar a eles o que você dá vivendo com esse teu marido. E só você vai ter que sair para trabalhar, vai ter que pagar alguém para olhar eles, tem problema de escola, eles não têm espaço para brincar. Aí, o que ela fez? Pô, em função dos filhos, ela não foi, não alugou a casa. Aí, continuou, não alugou a casa e continuou no casamento, né? Aí, as crianças queriam ir no parque, ela levava, as crianças queriam ir na praia, ela levava, as crianças queriam ir não sei aonde, ela levava, sempre sozinha, ela e as crianças. E às vezes levava até o colega, umas coleguinhas dos filhos, que é para ficar mais animado, né? E com isso foi passando, passando, as crianças cresceram. Aí ela falou: Pronto, cresceram, agora eu vou. Mas não dava, que aí os filhos começaram a estudar, aí cursinho pago, cursinho, sei lá. Isso também era uma desculpa, né? Porque se ela quisesse, tem muita mulher aí que mete as caras, vai, e os filhos estudam e tudo faz, mas de repente também ela se sentiu meio acomodada, né? E com isso foram se passando os anos, e ela sempre na esperança do marido mudar, do marido ser mais amigo, carinhoso e nada. O marido só pensava nele, na distração dele, e os anos foram passando até que chegou um dia que ela, de tanto esperar e nada acontecer, ela acabou desgostando dele. E o mais ela aturava, tanto pelos filhos, mas porque ela gostava desse cara. Mas aí chegou um tempo que os anos foram passando e ele não mudava, e ela lutando sozinha. Aí o amor, um dia ela acordou assim, ela viu que o amor acabou. Aí quis largar, chegou até largar, mas aí os filhos que ficaram, me pediram para ela voltar, implorando e tal. Poxa, você aguentou até agora, mãe, não sei o quê. É que filho não sabe o que passa por dentro das mães, né? E aí ela, com pena dos filhos, e aí resolveu voltou. E ela tinha lugar para ela ficar, ela tinha casa, ela tinha arranjado um lugar para ela morar. Ela tinha comprado até móveis, dormitório para ela e tal. Mas aí, devido ao pedido dos filhos, ela voltou. Voltou, pensou que ia mudar. Ele continuou a mesma coisa, e ela levando, até que chegou um dia
que ela viu que ela não gostava mais dele. Tem uma amizade, porque ela esperou tanto por uma palavra de carinho, uma palavra sei lá, de tudo, e nada acontecia. E ela se dava toda por fazer tudo por ele, e ele não dava um pingo de valor. Tratava ela como se fosse uma amiga que vive dentro de casa, que lava, passa, cozinha e conversa um só, mais nada. Não tinha um carinho, não tinha uma atenção, chegava Dia das Mães, não dava nada, aniversário, maior frieza. Ela desgostou desse cara. Ela desgostou e hoje ela tem até vontade de se separar, mas ela fica pensando que agora já estão velhos, agora ele está ficando. Ela já teve doente, teve caída, ele apesar de não, talvez não existir amor também da parte dele, mas ele cuidou dela, ficou do lado dela. Então agora ele também está acontecendo mesmo com ele, ele está ficando doente. E ela se sente na obrigação de cuidar dele. Mas a vontade dela é ir embora, é largar tudo. Aí ela falando com uma amiga, a amiga falou assim, cara, você já está com a idade que está, vai largar ele. E como é que vai começar tudo de novo com essa idade? Ah, deixa como está e vai levando. Aí ela falou assim, mas eu sou infeliz. Ela, tu não viveu esses anos todos? Mais de 40 anos você não viveu infeliz? Então agora que está no fim da vida, não faz muita diferença. Aí ela parou para pensar e falou, ela tem vontade. Tem hora que ela tem vontade de largar tudo, jogar tudo pro alto e ir embora. Mas ao mesmo tempo, acho que ela não sei se é pena, sei lá, não sei se é pena, não sei se é pelos filhos. E ela fica assim, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Será que agora vale a pena com essa idade? E aí acho que ela fica com medo também de quebrar a cara, né? E eu não sei. Aí, gente, a vida é essa, mas uma coisa ela tem de bom. Ela não fica parada, não. Ela tem a independência financeira dela. Ela conseguiu, durante muitos anos, ela não trabalhou fora depois que casou, mas ela sempre vendeu as coisas, né? Vendeu muita coisa, vendeu roupa, vender as coisas em casa, vendia sacolé, vendia bijuteria e vendia salgado, vendia tudo. Então, ela sempre teve o dinheirinho dela guardado. E depois que chegou a idade, né, uma certa idade, também se aposentou. Então, ela tem umas condiçõezinhas até de viver só, mas eu não sei o que impede ela, ela fica assim, vontade de ir embora ela tem, mas alguma coisa prende ela. E nem ela sabe explicar o porquê. Ela não sabe se é por causa dos filhos, ela não sabe se é porque ela tem pena dele, ela não sabe, ela não sabe explicar nada. Mas condições de ela tem, sabe? Ela juntou esse tempo todo, ela sempre vendeu as coisinhas dela, sempre teve dinheiro, e agora se aposentou também, tem a aposentadoria dela. Eu não sei, gente, eu não sei por que ela tá nessa. Ela tem tudo para ir embora, meter o pé, mas acho que é o apego, né? São mais de 40 anos juntos, então eu acho que a pessoa acostuma, né? Mesmo não existindo mais amor, mas tem o costume, né? A companhia, as pessoas sentem falta. Se bem que eu não sinto falta de ninguém, não. Eu, quando tomo. Não gosto mais, gente, eu não gosto mais, cada um com o seu cada um, né? Cada um tem seu jeito de ser. Aliás, também, de repente, não é só o gosto, como é que é, gostar, às vezes se prende por causa dos filhos, né? Fica imaginando que os filhos vão pensar, que os filhos vão julgar, amanhã ou depois acontece qualquer coisa, dá errado, aí os filhos vão jogar na cara dela. Então tem isso tudo, né?
E isso tudo vai prendendo a pessoa e a pessoa vai sendo infeliz. Os anos vão passando, amanhã tudo se acaba e ela não foi feliz. Fazer o quê, né? Cada um com seu destino. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal, tá? Beijão a todos!